Então a gente pode começar falando aqui, enfatizando, né, que antigamente, há 20 anos, quando as assessorias de comunicação começaram a, a ser realmente reconhecidas, né, como uma ferramenta estratégica de gestão, era muito comum que os gestores eles desconheciam a importância da comunicação, então era sempre assim, vou contratar um jornalista, um relações públicas, um publicitário para fazer um jornalzinho, para fazer um anúncio, para fazer alguma coisa muito específica. E hoje, depois de 20 anos, com toda essa evolução que nós vivenciamos das estratégias de comunicação, nós observamos que os assessores de comunicação, eles deixaram até de ser assessores de comunicação para se tornarem gestores de comunicação, para se tornarem pessoas extremamente eficazes ali, extremamente fundamentais para a inteligência organizacional como ferramenta de gestão, né? Então a primeira coisa que eu falo para vocês foram contratados para para ser consultor de comunicação, para ser gestor da comunicação, seja de uma empresa privada, seja de uma instituição pública, seja de instituições do terceiro setor, seja de profissionais mesmo, liberais. Então você vai ser o gestor da comunicação. A primeira coisa que vocês precisam saber e vocês precisam sentar com o assessorado de vocês e que vocês precisam ter em mente é quais são os públicos e como que eu vou fazer esse relacionamento da organização com esses públicos e como que eu vou fazer o relacionamento dos públicos entre si. Comunicação, ela nunca é uma receita de bolo. Não é simplesmente você falar, eu vou fazer uma revista, um jornal, que é para todo mundo, não é assim que funciona. O nosso livro, da nossa disciplina de gestão da comunicação, aqui da UniaSelv, ele traz um diagrama para nós aqui, um quadro, que aponta alguns públicos de uma organização que nós, gestores da comunicação, precisamos estar atentos. Então ele cita aqui, nós colocamos eles colocaram a empresa, né, e foi colocando ali os colaboradores e os acionistas. Logo nesse início aí, o autor já nos diz da importância da comunicação interna, que quando a gente fala de colaboradores, a gente está pensando ali na comunicação interna ou no endomarketing. Quando a gente fala ali de acionistas, a gente já pensa também que essa comunicação ela vai ser dividida ali para todas as instâncias e setores também ali dentro da empresa. Cada um dos colaboradores, eles têm funções específicas, eles têm atividades específicas, eles têm as suas peculiaridades. Então, é necessário que você, enquanto comunicador, enquanto gestor da comunicação, identifique quem são eles. Quem são os colaboradores da minha empresa? Quem são eles? Aí eu volto para vocês da nossa disciplina anterior, em que nós falamos muito sobre planejamento de marketing, nós falamos muito sobre pesquisa. Será que não é a hora de nós aplicarmos uma pesquisa, desenvolvermos uma pesquisa, pensarmos uma pesquisa para que a gente conheça os nossos colaboradores, para que eu saiba em cada uma das instâncias ali, a cada um dos departamentos, cada um deles não teria ali as suas próprias características, e essa pesquisa ela vai muito além da questão do trabalho, mas para que a gente possa conhecer quem é o nosso colaborador, aonde ele mora, o que ele gosta de fazer, quais são as atividades que ele realiza, traçar tanto o lado profissional, mas também o lado pessoal, o lado humano, né? E isso é muito importante, muito interessante. Outra instância ali que eles colocam pra gente são os valores e as crenças. A importância que nós, enquanto comunicadores, temos de definir muito claro qual que é a missão institucional das empresas, né, das instituições que nós estamos fazendo a nossa gestão da comunicação. E no outro cenário ali, são os consumidores, os fornecedores, os governos, a mídia, os sindicatos e associações, os revendedores, as organizações. Numa outra instância, as igrejas, os formadores de opinião, as instituições de ensino, a sociedade, né? Organizações não governamentais, as famílias e outros públicos. Então, eu lanço um desafio aqui para vocês. Se vocês trabalham em uma empresa, seja privada ou pública,
Se vocês trabalham em alguma instituição, né, do terceiro setor, se vocês prestam serviços para profissionais liberais, né, para o varejo, para a indústria, qual organização, né, que vocês estão enquanto gestores da comunicação, façam isso. Pensem em uma pesquisa, aplique um questionário para que você conheça primeiro seus colaboradores, quais são os anseios, será que eles conhecem a empresa, será que eles conhecem a missão e a visão da empresa, será que eles estão em sintonia com a empresa? Muitas vezes trabalhamos em empresas que o departamento A não sabe nem o projeto do departamento B, né? O departamento B não conta o que está fazendo para o departamento C. Então é muito interessante isso. Tentem também traçar essas estratégias de quais são os públicos externos, né? Por exemplo, dentro de um laboratório farmacêutico, nós temos tantos públicos externos, nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que vendem os medicamentos, que batem na porta ali dos médicos e vendem os medicamentos, né? Que mostram ali para os médicos a importância daquele medicamento. Nós temos aqueles parceiros comerciais que vendem os insumos para a produção de medicamentos. Nós temos ali as rodadas de negócio que são feitas, né, onde você vai vender os seus medicamentos para várias outras cidades ou até mesmo para o mercado externo. Então, como que você, enquanto comunicador, pode ser uma ferramenta de gestão e estratégico para que você possa apresentar isso enquanto indicador para os diretores responsáveis, né? Como nós falamos no início do semestre, nós temos o planejamento estratégico que é feito ali pelos gestores e nós temos o planejamento de marketing, né? Então, isso aí, logo no início ali, a gente já tem muito claro. Então, a comunicação em uma empresa, ela contribui para a realização das metas e objetivos, e vocês têm que sempre estar ao lado ali dos gestores, você tem que saber quais são as metas e objetivos. Como que você vai traçar uma estratégia de comunicação em marketing, como que você vai pensar em inovação, em tecnologia, em soluções, se você não sabe quais são as metas e objetivos. E oferecer a possibilidade de integração e equilíbrio entre todos os seus integrantes. Então, Bueno, eu uso muito esse livro, ele chama Wilson da Costa Bueno, é um pesquisador fantástico, tem várias obras publicadas, vou mostrar para vocês, quero compartilhar com vocês alguns capítulos. Ele conceitua, então, que a comunicação organizacional é um conjunto integrado de ações, de estratégias, de planos, de políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma organização para estabelecer a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos de interesse. Para o autor, as atividades de comunicação organizacional estão evoluindo de um somatório para um processo integrado de relacionamento com os diversos públicos de interesse, de maneira que nenhuma empresa deve se omitir a realizar. Inclusive, o Wilson da Costa Bueno lançou um livro sobre assessoria de comunicação em redes digitais, em mídias digitais. E eu vou trazer para vocês também. Mas eu vou estar compartilhando no grupo, né? Para que vocês possam ter acesso também a esse material. Então, os objetivos da comunicação empresarial, de forma muito rápida aqui, conscientizar a opinião pública de que a empresa é cidadã, qual é o foco da empresa, qual é a missão da empresa, qual é o objetivo da empresa, qual é a finalidade da empresa, por que a empresa existe. Ocupar-se de fortalecer a credibilidade, mas a credibilidade ela deve ser feita tanto em sintonia quanto às questões administrativas, gerenciais, quanto a de comunicação. O comunicador ele não pode mentir, né, pessoal? O comunicador ele não mente. Então, se o produto tem uma falha, tem um problema, a comunicação ela não pode omitir isso. A comunicação ela é uma ferramenta estratégica e ela parte muito da questão da ética e do compromisso público. Obter noticiário na imprensa de forma não distorcida e também de forma gratuita, que é por meio das assessorias de imprensa. Então, espaços que nós conseguimos por meio de release, que foi o que eu mostrei para vocês, de um projeto experimental que eu realizei quando eu fiz uma assessoria, né? Quando eu era estudante, assim como vocês, em 2003, há 20 anos, eu fiz uma assessoria de comunicação para a PAI.
E eu mostrei para vocês as matérias que foram publicadas nos jornais via assessoria de imprensa. Obter um reconhecimento positivo da opinião pública. Então, assim, nós precisamos ter esse reconhecimento positivo, mas ao mesmo tempo a comunicação, ela tem muita questão do gerenciamento de crise. Isso é muito importante, na vida não é só louros, né? Não é só coisas positivas, muitas coisas ruins acontecem. Como que nós vamos lidar com isso e fazer o gerenciamento de crise da maior transparência possível. Abrir e manter canais de comunicação. A sua empresa vai ser isso acontece muito com assessoria de comunicação para profissionais liberais. Muitas vezes o assessor de comunicação, eu recebo muito isso. Tem assessores que são assessores de médicos, assessores de advogados, e eles, por exemplo, acontece alguma coisa, por exemplo, na época do Covid mesmo, vocês viram que muitas médicas, elas participavam de programas na CNN, programas em rádio. Então, se você é assessor de comunicação desses profissionais liberais, você encaminha release e fala, sabe aquela notícia que aumentou a doença pólio, que até então estava erradicada, e agora a saúde está totalmente preocupada porque não teve vacinação? Então, eu sou assessora de comunicação de tal médica, ela tem experiência há muitos anos, ela poderia dar uma entrevista para vocês, tal. O veículo de comunicação, ele adora, porque é um profissional que vai dar essa resposta que eles querem. Muitas vezes o jornalista, o pauteiro, ele quer dar uma matéria, mas ele nem sabe, né, qual profissional. E ao mesmo tempo é uma comunicação, é um marketing pessoal que está sendo feito para o seu assessorado. Então, para obter bons negócios, é sempre aquele foco mesmo da questão da geração de emprego, de renda, da economia, do desenvolvimento. Estimular o desempenho dos empregados, né? Isso é muito bom, dos colaboradores, né? Quando você faz uma comunicação interna assertiva, quando você faz comunicação interna ali, até mesmo de integração, vou fazer uma partida de futebol no domingo, então vai ser tanto futebol masculino quanto feminino, você faz uma integração, aquilo é uma forma de comunicação. Favorecer a imagem pessoal da diretoria também, da gerência, o que é importante, né? E por fim, a eficácia da comunicação. Depende muito de alguns fatores essa eficácia, como o próprio contexto, a própria cultura da comunicação, porque se a cultura da comunicação ela for fechada, ela for conservadora, ela não for aberta às estratégias de comunicação, a forma de se relacionar, a forma de se abrir, muitas vezes a comunicação ela não tem efetividade. Se o gestor, o diretor, ele não apresenta qual é o plano de negócio dele para o comunicador não vai saber qual a melhor estratégia. Se ele não apresenta qual o público que ele quer comunicar, conversar, também não vai ter eficiência. O tipo de mensagem, eu não posso falar com um investidor externo da mesma forma que eu falo com um investidor local, porque até os projetos e as propostas são diferentes. As condições do receptor, aí vocês lembram das nossas aulas de marketing que eu falava sobre o que leva, né, o consumidor a comprar. Então, aí a gente vai para as nossas aulas também de psicologia da comunicação para a gente entender muito sobre a forma de mensagem. E por fim, os veículos de comunicação que nós precisamos utilizar. É o que eu sempre falo, aqui na minha cidade, em Anápolis, estado de Goiás, o veículo rádio é muito forte. Então, se um público que eu quero levar a minha mensagem ao público do rádio, é no rádio que eu tenho que fazer as matérias, que eu tenho que veicular meu anúncio. Não adianta nada eu querer colocar numa rede social, sendo que o meu público não vai acessar. E o verdadeiro também, e o contrário também é verdadeiro, né? Se é um público que não ouve o rádio, é um público de rede social, eu tenho que fazer em rede social, por isso que eu tenho que entender quem é o meu público.